Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou Jason. E eu sou Jade e hoje nós vamos contar para vocês como foi o nosso processo de reagrupamento familiar. Então, pessoal, quando a gente fala, que aqui em Portugal você precisa ter muita paciência e treinar muito seu psicológico em relação a isso, a gente não tá brincando. A gente vai contar para vocês como que foi todo o nosso processo de reagrupamento familiar, no caso meu e de Aurora. No caso do processo de Jason no CEF, a gente já até citou nesse outro vídeo aqui em cima, que foi bem rápido, né, por conta que eles já tinham visto e tudo mais, então o agendamento foi para o outro dia, foi algo bem rápido. Já o meu caso de Aurora, você pode pensar que porque é um reagrupamento familiar, a gente tem alguma prioridade ou alguma coisa assim do tipo, Sim. Porém, não tem. Não tem. Então, o que aconteceu? Quando o Jefferson fez lá o processo dele no CEF e tudo mais, que ficou tudo ok lá no sistema, ele já ligou, acho, poucos dias depois, né? Sim, 2 dias depois, eu acho. Já ligou lá pro CEF para fazer o meu agendamento e o de Aurora. E aí ele conseguiu fazer esse agendamento, porém o agendamento ficou para março de 2021, né? Março desse ano. Então, coisa de, eu acho que uns 6 meses para frente de quando a gente tinha feito o agendamento. Então, assim, bastante tempo. E aí teve essas cenas, né, que passamos aqui no país, de tudo fechado e tal. E aí quando chegou a data, né, do nosso agendamento, infelizmente estava tudo fechado e o nosso agendamento foi cancelado. Poucos dias depois, o CEF nos mandou um e-mail, né, informando que o nosso processo tinha sido reagendado. E o reagendamento ficou para o final de agosto desse ano. Então você imagina aí, quase um ano a gente aguardando para poder finalizar o processo. Como ela falou, o meu processo ele foi pelo artigo 90, né? A gente pode deixar na descrição do vídeo algumas informações sobre esse visto. Futuramente a gente vai fazer um novo vídeo apenas falando do meu processo, como é que foi feito, quais são as documentações necessárias, como que isso tramita tanto aqui em Portugal como no Brasil, né? Então é um tema que a gente vai discutir depois. Falando um pouco de Jade e de Aurora, do reagrupamento, a gente vai passar nesse vídeo quais foram os documentos que foram solicitados. No site do CEF a gente tem a relação oficial, né? Vamos dizer assim, a relação de documentos que realmente lá está descrito, né? Tanto a parte dela como a parte minha, que eu que sou solicitante pelo reagrupamento, então isso tem bem descrito lá. Então pessoal, o processo aconteceu no final do mês passado, né? Foi aqui próximo, foi em Cascais. Então a gente que nos atendeu foi altamente simpático com a gente, foi muito solícita, né? Bem solícita. E tirar nossas dúvidas. A gente tirou várias dúvidas com ela de processo. A gente conversou, nosso atendimento era de meia hora e a gente passou mais de 1 hora lá conversando com ela, porque de fato a gente tinha algumas dúvidas, né? E ela foi muito solícita, ela respondeu todas as dúvidas com bastante simpatia, né? Então, nota 10 para o CEF de Cascais. O primeiro documento, né, que nos foi solicitado foi o atestado de morada. Esse atestado de morada nada mais é do que um documento que você retira na junta de freguesia, que aí vai estar lá comprovando, no nosso caso, né, que Jason, eu e a Aurora, nós residimos juntos no endereço X, aqui em Torres Vedras, onde a gente mora. E aí, no nosso caso, a gente retirou esse documento online, porque na época, como estava tudo fechado, realmente a gente não tinha como fazer o atendimento presencial. E aí, assim, serve o contrato de arrendamento também, porém, a pessoa que nos atendeu no CEF, ela disse que realmente precisa levar esse atestado de morada. Então aí você vai pro atestado de morada, você leva o seu contrato de arrendamento e aí a junta de freguesia faz tudo certinho para você. O segundo documento que foi pedido foi em relação a mim, né? Ele pediu as minhas informações, então ele pediu a minha autorização de residência, né? O meu cartão. A gente se preparou bastante para esse momento, a gente levou tudo com cópia já, tudo separado, tudo bonitinho, a gente levou vários documentos que poderiam ser solicitados. Até porque depois de uma espera de quase 1 ano, né, para não chegar lá e tá faltando alguma coisa e a gente não conseguir fazer. Então, relacionados a mim, foi pedido a autorização de residência, né, o meu cartão. Minhas cópias ela devolveu tudo, ela escaneou tudo na hora já e colocou no sistema, segundo ela. Pediu também o meu contrato de trabalho, ela escaneou o meu contrato de trabalho.
Eu percebi que ela não escaneou folha por folha do contrato, ela se ateve mais às questões financeiras do contrato, prazos e tal. Foi isso que eu percebi. Para o meu contrato também, eu não sei se é porque é um contrato de TI, ele tem 30 folhas, né? Então eu vi que ela pegou só uma parte que falava da questão financeira e dos prazos. Né, que é realmente assim, o que é mais importante para eles, que é saber a renda que você tem e se o seu contrato ele é de 3 meses, de 1 ano, 2 anos, sem tempo. Então, realmente, essas são as informações mais importantes para o CEF. Ela pegou também os recibos de pagamento, né, os 3 últimos ela me pediu, e ela também fez a digitalização, né, escaneou. Ela pediu também a minha certidão de nascimento em TTU, porque nós não somos casados de fato no civil, nós temos uma união de facto, né? Então, que no Brasil é a união estável, a nossa é do Brasil, esse documento ele é apostilado, né? Ele é reconhecido em cartório, é apostilado, e a gente precisou dessa certidão de inteiro TU, que é justamente para comprovar que a gente não tem vínculos no Brasil com outras pessoas. Então eu tirei essa dúvida também no CEF. Esse documento nada mais é do que uma comprovação de que essa união estável, de fato, ela é válida em Portugal e que no Brasil também não existe vínculo com outras pessoas. Porque o CEF já se deparou com situações de pessoas que eram casadas no Brasil, né? E aqui fizeram reagrupamento com outras pessoas através de união de facto. Então... porque o que acontece? Quando você é casado no civil, né? Quando você é casado legalmente, o seu estado civil muda, você deixa de ser solteiro para ser casado. Quando você tem uma união estável, o seu estado civil não muda, você tem uma união estável com aquela pessoa, porém nos seus documentos tudo continua como solteiro. Então eles pedem esse documento para justamente ter uma comprovação, a certeza de que você não tem um vínculo com nenhuma outra pessoa. Exatamente. E a certidão de nascimento, ela tem um detalhamento, né? Inteiro TU. Então ela descreve, né, o livro, como é que foi o registro, como é que se teve alguma alteração do estado civil, como ela falou. Então não é uma simples certidão, é uma certidão de nascimento inteiro TU. Para quem é casado, né, de fato no civil, aí tem que trazer a certidão, né, inteiro TU, não de nascimento, mas de casamento. Então, obviamente, todas as certidões e declarações elas precisam estar apostiladas, registradas em cartório e apostiladas, né, para você ver aqui. Existe uma questão também que se fala que tem que ter 6 meses, né, de emissão, mas no meu caso a gente não teve nenhuma notificação ou nenhuma indicação do CEF em relação a isso. Isso são pessoas que falam para a gente que isso é necessário. Então, em relação a mim, foi basicamente isso que foi solicitado, né? Basicamente, a grosso modo falando, precisa dos meios de subsistência, né? Precisa da minha comprovação que eu não sou casado com outras pessoas, né? E a questão da união de facto, né? Como também do atestado de morada. Então, basicamente, em relação a mim, foi apenas isso. Em relação à Aurora, né, a nossa filha, o que foi solicitado de documentação dela foi a certidão de nascimento, né, porque aí na certidão de nascimento vai ter a comprovação de que nós somos os pais dela. O NIS, que é o número da Segurança Social, o NIF, que é o número, né, das finanças, o número de utente e o passaporte dela. Inclusive, eu precisei assinar um documento, né, informando que eu autorizava a Aurora residir aqui em Portugal como reagrupamento familiar dele, né? E aí, se você tem o seu filho aqui e o pai ou a mãe que é separado de você tá lá no Brasil, vai precisar ter uma declaração desse pai ou mãe que tá lá, informando que autoriza a criança a residir aqui em Portugal com você. E essa declaração, ela precisa ser reconhecida em cartório e apostilada para ter validade aqui. Então fiquem atentos a esse documento, que é muito importante. Sem ele você não vai conseguir a autorização de residência do seu filho aqui em Portugal. A questão da autorização, ela começa desde o Brasil, quando você vai tirar o passaporte. Então, se os pais eles não estão presentes na emissão do passaporte do menor, então, de fato, tem que ter uma autorização. Lá no Brasil não precisa apostilar, né, que é para a Polícia Federal, mas precisa estar reconhecido em cartório. Então, se, por exemplo, você está aqui em Portugal e a esposa está no Brasil e ainda vai tirar o passaporte da criança, então, de fato, precisa você enviar uma declaração, né? Essa declaração ela também está disponível no site da Polícia Federal, preenchida e assinada, e lá no Brasil precisa estar
de fato reconhecido em cartório. Então, apenas assim que é possível tirar o passaporte da criança quando os pais estão separados, né? Então, aqui em outro lado. Existem algumas outras formas, via consulado, etc., mas a forma mais fácil... Então, e no meu caso, os documentos que foram solicitados foi a certidão de nascimento com inteiro teor, da mesma forma que solicitou de Jefferson, solicitou o meu, né? Já que nós dois temos uma união de facto. O NIF, o NIS, meu número de utente e também os meus antecedentes criminais da Polícia Federal do Brasil. Então, em relação a mim, o que foi solicitado foram esses documentos. E a gente sabe, né, a gente escuta muitos relatos, muitas pessoas que o CEF, dependendo da região, pede alguma coisa a mais, né? Então, assim, eu conversei com a gente do CEF lá em Cascais, a gente conversou um bocado sobre isso, mas assim, o que é pedido a mais é para suprir alguma deficiência desses documentos que a gente falou aqui. Então, às vezes se pede um IRS, às vezes se pede uma outra comprovação em relação ao vínculo familiar, às vezes se pede uma questão de um atestado, se pede uma situação das finanças, uma declaração. Então, assim, isso normalmente é pedido quando esses documentos que a gente falou, eles não, vamos dizer assim, estão na sua íntegra, garantindo o seu reagrupamento familiar. Né? Então, a gente já ouviu relatos do IRS que tem que estar quitado, tem que ter uma declaração das finanças que não tem dívidas lá, então tem que ter uma declaração de agregados na Segurança Social. Então a gente já ouviu já de tudo você imaginar sobre documentos que foram solicitados. Então a gente até já comentou sobre isso em outro vídeo, que aqui em Portugal tem esse problema, que dependendo do local onde você vai, muda a cidade e eles pedem outras coisas, pedem coisa a mais, pedem coisa a menos. Então assim, vá com toda a documentação que você tiver, porque se precisar de alguma coisa você já tem lá. A gente inclusive levou uma pasta com todos os documentos que a gente levou tinha. Todos os documentos que a gente tinha aqui. A gente levou o passaporte anterior da Aurora, a gente levou o contrato da creche, levou IRS, levei a ficha de quitação do IRS, levamos o contrato da creche, né? A gente levei também cópias da energia daqui, da água daqui, né? Então assim, a gente pegou todos os documentos, porque como a gente já estava praticamente um ano esperando esse agendamento delas, então não seria prudente da nossa parte deixar um documento que porventura pudesse ser solicitado. Mas também existe uma outra questão, que a gente também sabe que o CEF tem uma flexibilidade caso você não tenha algum documento que não seja daquela relação solicitada. Você não vai perder seu agendamento. Então a gente sabe que em alguns casos, às vezes o pessoal esquece de levar os antecedentes criminais, às vezes o site está com problema, deixa para tirar de última hora. Então a gente já sabe, né, a gente tem relatos de amigos nossos que também passaram por isso, que o CEF faz, não, tudo bem, não tem problema, vai, você tente tirar amanhã, tente tirar hoje e me manda no e-mail, toma aqui o e-mail. Então isso é muito tranquilo. No meu processo em si, eu acabei por esquecer e levei só 2 recibos de pagamento impresso. E aí ele me perguntou, eu fiz, eu preciso do terceiro. Eu falei, eita, esqueci, procurei nas coisas que eu encontrei. Só que eu tinha no e-mail. Aí ele fez, não, me manda no e-mail que eu imprimo aqui. Então eu fui, passei no e-mail para ele imprimiu e pronto, tudo certo. Então a gente tem que também encarar que existem pessoas maus profissionais em qualquer área, entendeu? Em qualquer área, seja no CEF, seja na minha área de TI, seja na área de saúde dela, seja em qualquer local, existem profissionais também que não são bons. E no CEF também isso acontece, mas a gente tem tido um feedback muito positivo, tanto do meu agendamento como no delas, né, de pegar pessoas que foram altamente solícitas, simpáticas, bem claras nas orientações. E outra coisa importante, gente, o CEF, tem muita gente que acha que o CEF está ali para barrar todos os imigrantes. Não é, eles estão ali para que as pessoas estejam aqui de forma correta e de forma legal. Então, se você chega lá no CEF com toda a sua documentação certa, não tem motivo para eles negarem o seu reagrupamento ou a sua autorização de residência. Não levem como uma questão pessoal que o atendente do CEF não quer liberar você. Não é assim. Então, a gente precisa também parar um pouco de criar esse preconceito sobre o CEF, né? Desde a chegada no aeroporto até aqui. Desde chegar no aeroporto até aqui, a gente nunca teve nenhum conflito, nenhum problema, nenhuma rusa que a gente pode dizer, o CEF foi ignorante, o CEF foi isso, o CEF foi aquilo. Não, pelo contrário, a gente só tem
casos de bons atendimentos, boa atenção, né? A viagem que a gente fez para o Brasil foi a única vez que a imigração de fato nos perguntou algo, então a pessoa perguntou com bastante educação, com clareza do que de fato ela queria saber. Então a gente não vê motivos para, se você está com a documentação ok, se você não está omitindo nada, se você não está com nenhuma irregularidade e está simplesmente passando por um processo, né? Eu não vejo para que também a pessoa ter aquele medo e criar o CEF como um bicho-papão. Se você está seguindo as leis, se você está com a sua parte certa, sua parte está toda bem feita, então não tenha medo, simplesmente apresente os documentos, passe pelo processo. Você pode levar a folha impressa do que se pede no site, entendeu? Pronto. Caso alguma coisa for solicitada que fuja dessa relação, questione, a relação, eu segui essa relação que está no site, oficial do site. Pum. A pessoa vai explicar por que está solicitando aquele documento. Então, vamos tentar desmistificar essas experiências que as pessoas tiveram no passado. Porque eu garanto a você que boa parte delas que tiveram experiências mais foi porque algum documento estava com problema. Porque assim, se a pessoa é barrado na imigração, lá no aeroporto, começando de lá, se a pessoa é barrado lá, é porque alguma coisa não estava dentro do que é pedido. Exato. Então estava faltando algum documento, ou a pessoa mentiu em alguma coisa, exato, alguma coisa não está certa. Porque se você vem com a documentação toda correta, com tudo que é solicitado, tudo que lhe pergunta, você responde sem estar mentindo, inventando coisas, não tem motivo para você ser barrado. Pois é. Então, vamos tentar tirar essa imagem ruim, né, do CEF, porque assim, bons e maus profissionais a gente tem em toda a área, né? Tanto na polícia, nos bombeiros, entendeu? No funcionário administrativo, no frete de loja. Então, vamos tentar tirar esse bicho-papão e fazermos a nossa parte, né? Porque também não existe essa de sempre terceirizar a culpa. Se a gente está fazendo nosso papel direitinho, separando as documentações, conhecendo o processo, eu não vejo motivo para dar errado. O CEF não é perfeito, tem problemas. Nós esperamos que com essas mudanças, né, que vão ocorrer, que os processos melhorem, porque realmente hoje em dia é muito demorado. Tem pessoas aí que estão há uns 2 anos aguardando ainda para poder ter essa autorização de residência, então a gente realmente espera que as coisas melhorem, sejam de uma forma mais rápida, mais ágil. A gente vê também que mudou um principal ponto que causava essa lentidão, né, que eram os agendamentos, né? Os agendamentos não são mais naquela busca da loteria, né? De você entrar lá no site e ter uma data disponível, você aceitar e opa, consegui. E pessoas que já estão aqui há muito mais tempo não ter conseguido ainda, e gente que chegou recente já conseguiu. Já conseguiu. Então a gente vê que isso aí já está melhor, né? Que o CEF já está entrando em contato com as pessoas pela ordem de manifestação, né? Então assim, vai melhorar bastante. Outra coisa também que, além da documentação, né, nossa, que foi solicitada lá, nós tiramos foto, né? A gente até levou foto de Aurora já tirada antes, porque a gente sabe que criança é complicado, mas mesmo assim foi tirada foto dela na hora. Não ficou muito boa, né? Sim. Mas conseguiu. A gente foi bem paciente, né, com a Aurora, porque para conseguir fazer a Aurora ficar paradinha para ser uma foto mais ou menos boa. Mas aí nós tiramos a foto e também foi coletada digitais. Até a Aurora também coletou digital. Então, se você tem criança que vai fazer reagrupamento, a criança realmente precisa ir, que essa era uma dúvida nossa também. Se realmente precisava levar. Em relação a fotos, a gente sabe que tem algumas localidades que recomendam que leve a foto impressa, de fato, estilo modelo passe, né? Mas isso tem tudo no site do CEF, a gente pode deixar o link também. Então é isso, pessoal, esperamos que tenha ficado claro para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida em relação a alguma coisa que a gente falou, podem colocar nos comentários ou então perguntar pra gente lá no nosso Instagram, que é o @canal Se você não segue, já vai lá seguir, que a gente tá sempre compartilhando muitas informações. E aqui no canal, se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E a gente vai estar sempre compartilhando as nossas experiências. Lembrando que tudo isso que a gente falou hoje foi o que aconteceu com a gente. Pode ser que com outras pessoas tenham sido diferentes, que tenham aprendido umas coisas, que a gente sabe que muda de pessoa para pessoa, de local para local. Então essa é a nossa experiência. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.